Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. Hoje Deus trouxe uma palavra para eu ministrar aos irmãos a respeito de livramento e vitória, para que nós avancemos e recebemos a nossa vitória. Em Isaías 3, a partir do primeiro versículo, a gente vê que Deus, através do profeta Isaías, que ele manda o seu povo subir o monte e fincar a bandeira. Primeiramente, o que é subir o monte? O monte é um local de intimidade, onde nós buscamos a palavra de Deus, onde muitas vezes requer esforço e sacrifício. Existem vários tipos de oferta e sacrifício que nós podemos fazer, não somente com o nosso dinheiro, mas com o nosso tempo, principalmente. O tempo, ele é como é que eu posso dizer? Uma commodity, né? Que é o quê? É um bem que nós temos para dispor. E hoje em dia tem se tornado cada vez mais precioso, porque nós temos tantas coisas a fazer no nosso dia a dia, que o tempo tem se tornado cada vez mais escasso, né? E principalmente o tempo com Deus, porque muitas pessoas acham que passar 23 horas e 55 minutos buscando, né, o mundo e fazendo as coisas e trabalhando é o suficiente. É o suficiente buscar Deus por somente 5 minutos, que é o tempo que nós temos para dedicar a Ele, e o outro tempo todinho nós estamos nos ocupando das outras coisas, que muitas vezes não nos agregam nada. É claro que passar tempo com a nossa família, que trabalharmos, tudo isso é necessário, né? Para a nossa manutenção do nosso sistema de vida, a maneira como nós vivemos, né? A nossa realidade social, econômica, para que a gente possa pagar nossas contas. Mas nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que nos organizar melhor, nós temos que ter mais disciplina, né, para irmos aos montes, né, não somente na igreja, não somente no nosso quarto, porque o nosso quarto de guerra, né, para quem já assistiu esse filme, é muito bom. Ele é um local de consagração, um local de intimidade, onde nós podemos, através desse tempo que nós passamos com Deus, nós possamos receber o renovo, que Ele possa falar conosco através da Sua palavra, que Ele venha estar junto conosco, né? Que a gente possa entoar louvores à presença dEle, que venha a ser um tempo de bênção, um tempo de refrigério, que venha a ser o tempo daquilo que nós necessitamos, porque Deus sabe as necessidades de cada um, a busca, porque Ele sonda os nossos corações. Então, essa é a parte respectiva ao monte e o que ele representa. Agora, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da bandeira, né? A gente sabe que para poder fincar a bandeira, ela vem no mastro, né? Um mastro é um local de firmeza, de posicionamento. Porque como é que você vai colocar a bandeira se você não sabe aonde colocá-la? E o nosso posicionamento após subir o monte, após Deus nos fortalecer em espírito para terminar de subir aquele terreno que muitas vezes é íngreme e tem os seus obstáculos que representam as dificuldades, as adversidades que o inimigo coloca na nossa vida e os desafios do dia a dia. Mas após Deus ir nos fortalecendo dia após dia, nós terminamos de subir aquele cume, aquele monte, por mais íngreme que ele seja. E em nossas mãos, tendo aquele mastro, juntamente com a bandeira, nós podemos fincar nesse monte e declarar a vitória. Esse é o significado do mastro. Então os irmãos estão entendendo com relação ao crescimento, enquanto nós subimos ao monte, com relação ao mastro, e agora eu vou falar sobre a bandeira. A bandeira, ela denota ou ela fala especificamente do sentido, da representatividade daquele país, aonde vai ser colocada aquela bandeira. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, enquanto os aliados, né, representados também pelos Estados Unidos, eles invadiam um território inimigo e havia várias batalhas ali. E, por exemplo, no caso da Itália, os Estados Unidos ele invadia a Itália e quando ele terminava de libertar uma cidade ou uma região, ele colocava sua bandeira ali. Primeiramente, ele acabava com as forças inimigas e algumas vezes aquela cidade, aquele sistema que tinha sido erigido, ou seja, tinha sido levantado pelo inimigo, ele era destituído, ele era destruído, né? E aí depois dessa batalha, e nós temos o Senhor dos Exércitos, né? E nós temos o Espírito Santo, e nós temos nossos irmãos, o corpo de Cristo, para orar junto a nós, orarmos conosco, né? E para que nós possamos ser lavados pelo sangue de Jesus e possamos estar mais fortes.
era retirada aquela bandeira que mostrava que o poder do inimigo já não estava mais sobre aquele local e era colocada uma nova bandeira, no caso dos Estados Unidos, ou seja, quem estava em autoridade, estava comandando aquele local, agora era os Estados Unidos, não era mais, por exemplo, a Alemanha nazista, né? Os irmãos estão entendendo a metáfora que está sendo feita aqui, né? E como diz na palavra, nós somos embaixadores do reino, ou seja, a embaixada, ela é um local onde naquele edifício físico, dentro daquele país, ela representa a autoridade máxima daquele país. Então a embaixada dos Estados Unidos, o consulado dos Estados Unidos, dentro do território brasileiro, aquele território é solo americano, mesmo estando dentro do Brasil. E você vai encontrar um americano trabalhando ali, você não vai encontrar um brasileiro. O que significa que ele está é um americano dentro dos Estados Unidos em meio ao país onde ele está habitando, que é o Brasil. Assim somos nós, embaixadores da palavra de Deus. Nosso reino não é deste mundo também. Nós não fomos criados para habitar nesse mundo caído. Nós sabemos as consequências da escolha de Adão e nós sabemos também a obra que Jesus fez de libertação e de salvação. E ele destituiu o inimigo das armas dele e também acabou com as obras que o inimigo tinha, né? E nós temos posse de vitória, hoje nós temos a alegria da salvação porque Jesus nos libertou há mais de 2000 anos atrás, e todos aqueles que confessarem Jesus como seu único suficiente Salvador em voz alta e se arrependerem dos seus maus caminhos, receberão essa salvação. E automaticamente o Espírito Santo vem habitar em nós, e através do selo do Espírito Santo recebemos o nosso visto, no nosso passaporte oficial, que é do reino de Deus, né? É como se tivesse Jesus ali na capa ali do nosso passaporte ali, e o Espírito Santo tivesse carimbado um selo dentro do passaporte que permitisse que nós adentrássemos no reino dos céus e mesmo onde nós estivermos vivendo. Então, como embaixadores da palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de pregarmos a palavra, nós temos a responsabilidade de buscarmos o caminho do Senhor, de darmos um bom testemunho, de ajudarmos as pessoas ao nosso redor, né? E o que acontece nessa palavra? Primeiramente, Deus ele acabou com o sistema da Babilônia ali. Ali mais na frente ele vai falar sobre o dia do Senhor, que é o juízo final, que fala em Apocalipse, mas o Senhor pediu para eu focar mais para eu falar sobre essa parte de subir o monte e colocar o mastro e a bandeira. Por quê? Para aqueles que dia após dia buscam o Senhor, porque às vezes o monte é tão íngreme que a gente não consegue subir metaforicamente em um só dia. Nós temos que subir pouco a pouco todos os dias. Por exemplo, né, existe o Monte Everest, né, e existe toda uma preparação para chegar ali. E às vezes a natureza também apresenta os seus desafios. Tem pessoas que já chegaram a morrer ali. Mas assim, nessa situação significam aqueles que nadaram e morreram na praia. Mas Deus nos fortalece para que nós venhamos a subir. Não importa quantos dias leve para nós terminarmos de subir esse nosso monte da nossa vitória, da nossa vida, da nossa edificação espiritual, Deus nos prepara, porque Ele coloca os desafios, mas Ele também garante a nossa vitória. Ele também pede que nós, através da nossa intimidade, no nosso quarto de guerra, nós venhamos a receber aquilo que a agenda do céu tem para nos entregar todos os dias. E após essa subida, o nosso corpo se torna mais forte. Você já viu alguém fazer atividade física por vários dias e não ser fortalecido e o corpo da pessoa já não for mostrando essa transformação? Porque os músculos vão trabalhando, que nós possamos trabalhar os músculos, né, de forma figurada do nosso espírito para que ele venha estar forte, para que ele venha estar mais forte que o nosso corpo, para que a gente possa terminar de subir esse monte, para que nós venhamos através do mastro, que significa ali o poder, o posicionamento, o nosso posicionamento após o nosso crescimento e a nossa obediência, fincarmos a bandeira, que é a embaixada de Deus ali, que significa ali que do ponto privilegiado onde nós poderemos observar a cidade destruída, os trabalhos do maligno destruídos que fizeram sobre a nossa vida, sobre onde nós habitamos, nós venhamos ter a vitória total e completa. Deus tem vitória para entregar para os irmãos aqui, e Ele pede que nós possamos meditar sobre essas 3 etapas. A etapa de subir ao monte,
do mastro, da bandeira, da visão privilegiada, da glória de Deus, porque nós venhamos a dar testemunho também, que nós como corpo de Cristo venhamos a celebrar juntamente com os nossos irmãos. Então eu venho deixar essa palavra para os irmãos aqui, que nós possamos ler com carinho até a parte que cada um sentir aqui no coração, na Bíblia, porque é importante nós meditarmos na palavra também, faz parte do subir ao monte, né? E que você venha receber, porque Deus está colocando mais autoridade, mais unção sobre muitos aqui, para terminar de fazer aquilo que Deus ordenou que você faça. E após você terminar de subir esse monte, você vai sentir a presença do Senhor, você vai receber algo diferente sobre as suas mãos, e você poderá fincar esse mastro com essa bandeira, representando a vitória total e completa sobre os trabalhos do inimigo, e mais do que isso, mais do que receber o livramento e destruição completa das obras de Satanás que tem feito e afligido muitos aqui, mas principalmente receber a vitória que Deus tem para entregar, porque Daniel, quando ele estava orando, o anjo foi impedido ali através de um principado de entregar a vitória, mas ele continuou em jejum e oração, e Deus mandou um arcanjo, o arcanjo Miguel, para intervir, e assim Gabriel pôde entregar aquilo que ele veio fazer. Então, Deus tem tudo certo, mas para isso Daniel continuou buscando intimidade com ele ali e consagrando a sua vida. Assim nós devemos fazer, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Eu vim deixar essa palavra para os irmãos, e eu desejo que todos os irmãos venham a ser abençoados. Eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe, e agora eu vou fazer uma oração para os irmãos, amém? Senhor Deus e meu Pai, coloco o Senhor diante da Tua presença, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha ser com todos nós, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer força, que o Senhor venha trazer mais unção, mais autoridade, Senhor, que o Senhor venha ajudarmos, Senhor, a estarmos posicionados, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito para subirmos esse monte, Senhor, todo dia da Tua presença, Senhor. Pois assim como foi com Moisés, assim como foi com Abraão e tantos outros heróis da fé, Senhor, assim nós também estamos sendo testados, mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu peço, Senhor, nesse momento que o sangue de Jesus venha nos limpar, e que nós venhamos, Senhor, estar com vestes mais alvas do que a neve, Senhor. Que no nome de Jesus, nós também pedimos, Senhor, perdão pelas nossas faltas, que nós venhamos a renovar o nosso compromisso com o Senhor e com a Sua palavra. Que nesse dia nós possamos ter um dia de vitória, uma semana de vitória, que nós possamos incorporar, incrementar e fazer e tomar posse daquilo que o Senhor tem nos entregado através dessa palavra. É isso que eu te peço, Senhor. Que, Senhor, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, hoje para todo sempre, Senhor. E eu peço que o amor de Deus Pai e que a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo venha a ser com todos nós, para todo sempre. Amém. Fique com essa palavra, irmãos. Que vocês tenham uma segunda-feira e uma semana abençoada, e que vocês venham receber essa palavra. Que Deus, através da sua espada, vem atravessar o nosso corpo, alma e o espírito, penetrando, porque a palavra de Deus ela é penetrante. E eu declaro que a armadura de Efésios 6:10 está sobre os irmãos, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a cintura da verdade, o escudo da fé e os calçados do evangelho e a espada, que é a palavra do Senhor. Que nós possamos meditar sobre o que cada um desses equipamentos da armadura significa, e que nós venhamos a tomar posse, porque a palavra todinha do Senhor, ela nos fala a respeito do capacete da salvação, que é Jesus, da justiça, que é Deus, que é o nosso justo juiz, da verdade que está na palavra, que é a cintura, que nos segura, que nos sustém, assim como um cinto também trabalha, que o escudo da fé nós colocamos na frente dos dardos inflamados do inimigo, e a nossa fé no Senhor venha a ser renovada, e que nós venhamos a nos defender e contra-atacar com a palavra de Deus quando o inimigo vier nos acusar, para que a nossa mente venha a ser limpa e que o inimigo venha receber a palavra, né, direta de Deus, e que venha apunhalar ele, e que no nome de Jesus nós venhamos receber a vitória, e que o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, o inimigo tem que bater em retirada, que se ele vier por um caminho, que por outros 7 ele venha sair. Receba essa vitória que Deus tem para te entregar no dia de hoje, em nome de Jesus. Deixe seu comentário, sua oração, compartilhe, dê like, amém? Muito obrigado, um grande abraço.